Estamos começando mais um Escola de Pais para tratar de um assunto que mexe muito com as mães. Nossa convidada especial é a professora Eliane Garcês. A professora Eliane Garcês é pediatra, é professora de pediatria da UERJ e é membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Como é que esse mecanismo de amadurecimento da fisiologia, da evacuação, da urina, da diurese, como é que esse mecanismo de controle, como é que é o desenvolvimento disso fisiológico normal? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, falando sobre esse tema que realmente gera bastante ansiedade. O controle esfincteriano, ele faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor, mas ele também é um marco social. Então, muitas vezes, cria uma expectativa dentro da família, uma cobrança da criança que é incompatível com o desenvolvimento, com a fase de desenvolvimento em que ela se encontra. Esse desenvolvimento é gradual, ela tem uma fase de transição que é em torno de 1 ano a 2 anos. A maioria das crianças está madura para esse controle em torno de 2 anos, mas existem variações individuais e existem as condições que alteram a aquisição desse controle. Quais são essas condições, de um modo geral? Pode ser atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, então se a criança tem um atraso global, tem uma condição genética, ou uma outra condição, um agravo, por exemplo, na hora do parto, que leva a um atraso de desenvolvimento, em geral se acompanha com atraso de desenvolvimento esfincteriano. Por exemplo, uma criança com síndrome de Down talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para alcançar o controle. Uma criança com uma malformação anatômica, por exemplo, tem um canal que sai do rim e leva a urina para a bexiga. Esse canal se chama ureter. Se o ureter não tiver implantado na bexiga, estiver implantado em outro local, ele fica pingando, gotejando direto. Ele pode se implantar no períneo, pode se implantar na vagina, na menina, então às vezes a mãe tem uma percepção que a criança pinga urina o dia inteiro, porque mesmo recém-nascido ele vai urinar de hora em hora, mas entre as micções ele fica continente. Se é uma criança que goteja, que nem uma torneirinha que não fecha direito, a gente tem que pensar na possibilidade de uma malformação anatômica. Se a criança nasce com uma malformação na coluna, por exemplo, desde a mais grave, que é a mielomeningocele, até uma menos grave, que é um disrafismo oculto, como o comando de contração da bexiga vem da coluna, essa criança também vai ter dificuldade de alcançar o controle. E tem as situações mais triviais, quer dizer, uma criança com constipação, a constipação intestinal ela atrapalha muito o controle esfincteriano. Uma criança com treinamento inadequado, que sofre muita pressão, que não está ainda madura para fazer aquele controle, mas é exigido dela esse controle. Isso é um postergador enorme da aquisição adequada. E o próprio uso prolongado da fralda descartável também é ruim. Engraçado, porque a fralda é muito absorvente. As modernas são mais absorventes ainda. Então, elas tiram um estímulo para o controle esfincteriano, que era a percepção de que a criança se molhou. Então, quando você passa da idade certa, insistindo no uso da fralda, isso acaba prejudicando a aquisição do controle. E uma criança pode ser treinada? Pode e deve. Durante o dia, sim. A única coisa, o controle diurno tem treinamento. A única coisa é que esse treinamento ele deve se basear na observação. A gente tem que observar os sinais que a criança dá para a gente de maturidade e seguir esses sinais. Então, por exemplo, uma criança que ela começa a ficar com a fralda em intervalos cada vez maiores, secos. Criança que dorme o soninho da tarde, 1h30, 2 horas e não molha a fralda, acorda com a fralda seca. Ela começa a dar sinais que ela está percebendo que a micção ocorre. Ela fica paradinha enquanto ela está urinando. Ou ela, numa fase seguinte, ela começa a avisar que já fez. Às vezes os pais falam assim, a mãe reclama, olha, ela quando ela avisa, ela já fez. E a gente tem que orientar antes, não, mas isso é o desenvolvimento. Primeiro eles avisam que já fez, depois eles vão passar a pedir para
para fazer. E aí, nessa fase, os pais vão ajudando, começam a conversar com a criança, dar exemplo, mostrar que na família as pessoas usam o banheiro. Olha, quando você estiver com vontade, quando você sentir que quer, você avisa para a mamãe. E levar a criança e preparar a saída, né? Preparar ou o troninho ou um adaptador para o vaso e apoio para os pés, para que ela possa ir. E a questão você tinha falado da incontinência fecal? A maioria das crianças que têm incontinência fecal, hoje a gente tem uma classificação nova, né? Que é a incontinência fecal retentiva e a não retentiva. A maioria das vezes é retentiva. O que quer dizer isso? A incontinência fecal é um sinal de constipação intestinal. Por mais diferente que isso pareça, e mais estranho, porque a mãe às vezes chega queixando que a criança suja a roupa, e o que ela tem é uma grande constipação intestinal, que a impactação de fezes é tão grande que o que passa por ali é as fezes líquidas recém-produzidas. Como o esfíncter já está cansado de ficar segurando aquela massa endurecida, ele acaba relaxando e saindo essas fezes líquidas. Então, sempre que a gente olhar o escape fecal, a gente tem que pensar primeiro na possibilidade de uma constipação severa, merecedora de tratamento naquele momento. E uma minoria de crianças, ela tem a evacuação não retentiva, que é a criança que evacua fezes normais, faz uma evacuação normal, só que na roupa. Aí sim se associa muito mais com distúrbio de comportamento e precisa uma avaliação nesse aspecto mais profunda. E uma avaliação psicológica? Psicológica. A gente vive hoje a pediatria de uma forma muito diferente do que foi a pediatria há alguns anos atrás. Os distúrbios, as alterações de comportamento, elas estão muito mais presentes. Então, por exemplo, uma criança, todos os distúrbios de eliminação, desde a incontinência urinária, enurese e o escape fecal e incontinência fecal, elas têm uma associação de 20% a 30% de distúrbios de comportamento, que pode ser hiperatividade, tem maior incidência de depressão e ansiedade e de transtorno desafiador opositor. Então, são crianças que a gente vai precisar, às vezes, fazer um screening e tentar entender melhor. Desses controles, o importante, assim, do controle de dia, ele se dá em torno de 2 anos, né? E a maioria das crianças aos 3 anos já está continente, mas tem o controle noturno, a enurese ou o xixi na cama, da criança que perde urina durante o sono. Esse controle ele é mais tardio, é geralmente 6 meses a 1 ano depois da enurese, depois do controle diurno, e a gente só define como enurese quando a criança chega aos 5 anos e ainda não adquiriu o controle. A maioria das crianças que não tem controle, ela nunca teve. Ela sempre fez xixi na cama e não conseguiu controlar. Tem um grupinho separado, que é aquela criança que adquiriu o controle, que estava muito bem, já não fazia xixi na cama e, por algum determinado motivo, ela volta a fazer. E essa criança a gente tem que ter um olhar um pouco diferente para ver se tem algum motivo secundário que esteja levando à enurese. E a questão da infecção urinária que você falou de constipação, infecção urinária? Existem trabalhos muito interessantes e a gente utiliza isso muito, que começaram na década de 90, mostrando que você pega as crianças com infecção urinária recorrente e trata a constipação, você consegue reduzir em 80% a recorrência de infecção urinária. Então, a criança constipada, o intestino cheio comprime a bexiga, faz com que a bexiga funcione mal. Ela é um acúmulo de bactérias, porque o bolo fecal ele aumenta o número de bactérias. E a infecção urinária, de uma forma geral, 90% das vezes, ela se dá de forma ascendente. Então, a bactéria coloniza o períneo e do períneo ela sobe para o trato urinário superior. Então, se eu tiver aumento de bactéria no intestino, vou ter mais bactéria no períneo, né, no assoalho pélvico, e maior chance de que essa bactéria ascenda.
Além disso, se a criança está com um assoalho pélvico muito hiperativo, porque ela está constipada, ela não consegue relaxar o esfíncter, ela não vai relaxar o esfíncter urinário. Então, ela vai urinar e não vai esvaziar a bexiga. Uma micção normal, ela tem que ter o esvaziamento completo. Quando a criança esvazia mal a bexiga, a bactéria encontra ali o meio de cultura que ela precisa para se multiplicar e causar infecção. Dentre os mecanismos de defesa contra a infecção urinária, o mais importante é o esvaziamento completo da bexiga. Quando a gente, na disfunção miccional, a gente tira o esvaziamento completo da bexiga, a criança passa a esvaziar mal, ela começa a ter uma chance muito maior de infecção urinária. E a exposição física de roupa de cama, colchão, isso não prejudica a criança também? Prejudica com certeza. Eu tive um caso particular meu, de atender no hospital, pessoal, né, não particular, que o pai tinha sido anorético, o menino era anorético. E esse pai que tinha passado por essa situação fazia o menino sair com o colchão na rua, carregar o colchão para as pessoas verem que ele fazia xixi na cama. A gente tem um levantamento numa comunidade, esse trabalho está publicado, de punição física em 46,7% das crianças que faziam xixi na cama. E muitas vezes é isso. A gente tem um trabalho também, com uma entrevista com uma psicóloga, entrevistou nossas crianças, em que a violência é de todas as formas. Até quando a mãe afirmava que não tinha violência, lá em casa não tem xingamento, lá em casa não apanha, lá em casa eu só chamo ela de porca. Então, assim, nos níveis mais diferentes, a criança acaba sendo, quer dizer, não tem... Fazer a criança lavar a roupa de cama, expor a criança a essa coisa, não vai ajudar em nada ela melhorar mais rápido. É o contrário. Vai só piorar a autoestima e atrapalhar o desempenho escolar. Uma das coisas assim, bem documentadas é que as crianças com anorexia, quando elas param de fazer xixi na cama, a corre melhora no desempenho escolar. Então, tira esse peso da criança e, além disso, a criança passa a dormir melhor, que também é importante em termos de desempenho cognitivo, né? Nós estamos encerrando mais um Escola de Paz, agradecendo muito a presença da professora Eliane Garcês, que foi de uma utilidade enorme para, tenho certeza, para os pais e mães sempre aflitos com este assunto. Muito obrigado. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, Centro, CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.